Fala aí, galera. Professor Tiago aqui de novo com mais uma aula de álgebra. E hoje a gente vai falar de novo sobre sistemas de equações lineares. A gente vai fazer uma revisão rápida e depois a gente vai ver alguns exemplos. Então, vamos lá. Então, vamos só lembrar, primeiro de tudo, qual que é a ideia por trás dos sistemas de equações lineares. Quando você tem um sistema de equações lineares, você consegue montar duas equações ou mais que dependem de duas ou mais variáveis. E esses sistemas, qual que é a ideia por trás deles? Se você tivesse só uma equação e duas variáveis, ia ser impossível você achar um valor para as duas variáveis. Porque como elas iam depender uma da outra, se você tentasse isolar uma, ela ia ficar em função da outra. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui 2x mais 3y igual a zero. Se eu tentasse isolar o x ou y, eu nunca ia conseguir. Porque, por exemplo, se eu passasse todo mundo que tem y para um lado e todo mundo que tem x para o outro, eu ia ficar com 2x igual a menos 3y, certo? E se depois eu dividisse todo mundo por 2, esse 2 aqui ia cancelar, e eu ia ter finalmente que x é igual a menos 3 meios de y. Só que, ainda assim, quando eu coloco dessa forma, o x ainda depende do y, no sentido de que não existe um valor de x se eu não sei qual é o valor de y. Se y puder ser qualquer número real, esse x aqui vai variar de acordo com o y. Então, eu não consigo achar um valor só para o x, e eu também não consigo achar um valor só para o y, porque eu só tenho uma equação e duas variáveis. Então, é impossível você conseguir isolar. Agora, se ao invés de uma equação só, eu tivesse duas, eu tivesse aqui também mais uma outra equação, vamos supor que x menos y é igual a zero. Essas duas equações daqui juntas conseguem me ajudar. Por quê? Por exemplo, o que eu posso fazer? Eu posso substituir aqui, ó, eu tenho x em função de y, no sentido de que do lado esquerdo eu tenho x sozinho, e do lado direito eu tenho y multiplicado por alguma coisa, somando alguma coisa, mas eu tenho alguma coisa que depende de y. Então, esse x aqui, se essas duas equações são um sistema, e elas têm que valer ao mesmo tempo, esse x vai ser o mesmo x que aparece aqui. Então, eu vou pegar esse x e eu vou substituir ele aqui. Quando eu fizer isso, olha como é que vai ficar. Eu vou colocar menos 3 meios de y no lugar do x, certo? E depois eu vou escrever a equação como ela estava antes. Menos y igual a zero. Então, eu só substituí esse x aqui que estava sendo informado pela equação de cima. Agora, se vocês repararem, eu tenho uma coisa que só depende de y. Menos 3 meios de y menos y, eu posso aqui lembrar que y é a mesma coisa que 2y dividido por 2. Porque agora que eu tenho o mesmo denominador, eu posso só somar ou subtrair os numeradores. Menos 3 menos 2 vai dar menos 5. Então, eu vou ter menos 5 meios de y igual a zero. Só que olha só que estranho. Como eu tenho menos 5 meios de y igual a zero, qual é o único y que satisfaz essa equação? Se você não consegue ver ainda, multiplica dos dois lados por menos 2 quintos. Quando você multiplicar dos dois lados por menos 2 quintos, olha o que vai acontecer. Do lado esquerdo, você vai ter menos 2 sobre 5, que multiplica menos 5 sobre 2, y. E do lado direito, você vai ter 0 vezes menos 2 sobre 5. Só que 0 vezes qualquer coisa dá zero. Eu desci um pouquinho aqui. E do outro lado, eu vou ter que o 5 vai cancelar com 5, menos com menos vai dar mais, e o 2 vai cancelar com 2. Então, eu vou ter y é igual a zero. Só que se y é igual a zero, então eu tenho que x também é igual a zero aqui. Então, o x e o y que satisfazem essas duas equações simultaneamente são x igual a zero e y igual a zero. Então, usando essa equação aqui de cima, x igual a zero também, porque eu pego esse y aqui, que é igual a zero, e coloco zero aqui. 0 vezes menos 3 meios dá x igual a zero.
Então, esse x e esse y vão ser os que satisfazem essas equações daqui simultaneamente, ok? Então, dessa forma que eu fiz aqui, é um outro método de resolver sistemas de equações lineares. O que eu fiz aqui de diferente do que a gente está acostumado? Ao invés de tentar multiplicar uma dessas equações aqui por algum número para tentar somar ou subtrair da outra e assim eliminar uma das variáveis, eu isolei uma variável, como se eu estivesse tentando achar o valor dela, e depois eu substituí esse valor aqui na equação de baixo. E aí, quando eu resolvi a equação de baixo para a variável que sobrou, que foi o y, eu encontrei o valor de y. E aí, com o valor de y, eu substituo de volta aqui nessa equação em que o x está isolado, e eu encontro o valor de x. Certo? Essa é uma outra forma de resolver, mas se vocês usarem o método da eliminação, vai dar na mesma. Vocês também vão encontrar a mesma resposta. Agora, a gente consegue entender melhor qual que é a ideia por trás de resolver um sistema de equações lineares. O que eu fiz? Eu tentei encontrar um valor para o x, e eu não consegui, porque ele foi em função de y. Depois eu tentei encontrar um valor para y usando a outra equação e eliminando a variável x, substituindo ela em função de y. E aí, quando eu fiz isso, eu obtive aqui uma equação que só dependia de y, estão vendo? Essa equação daqui eu consigo resolver. Foi essa equação que aqui na frente me disse que o y era igual a zero. E a partir do momento que eu tenho o valor de y, eu posso voltar e substituir ele aqui, e eu obtenho x igual a zero também. Eu sei que eu já repeti isso uma vez, mas eu só quero reforçar com vocês a ideia de que, para você resolver um sistema linear, você tem que achar dois valores. Ou seja, quando que os sistemas lineares vão ser úteis? Quando você tem duas variáveis, e você quer encontrar as duas, e você tem duas equações. Ou quando você só quer encontrar uma delas, mas você tem duas equações para resolver. Porque sempre que você tiver mais de uma equação para resolver, isso vai ser considerado um sistema de equações. Agora, se ela vai ser linear ou não, depende de novo das potências que aparecem aqui ou não aparecem das nossas variáveis, né? Como eu tenho sempre 1 e 1 aqui e 1 aqui também, esse sistema ele é linear, tá? Agora, se você tiver frações e aparecer um x ou y do outro lado, também fica um pouco mais confuso, mas tudo bem, a gente consegue ver se é ou não um sistema linear. A gente agora vai falar um pouquinho sobre quais sistemas lineares têm solução e quais não têm solução. Então, agora que a gente já aprendeu um pouquinho sobre um método de resolver equações, vamos tentar usar ele para resolver esse sisteminha daqui. E como vocês podem ver pelo próprio nome aqui e essa interrogação, talvez alguma coisa dê errado. Mas vamos tentar. Olha só, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar eliminar, por exemplo, o x dessas duas equações aqui, fazendo o seguinte. Eu vou reparar aqui que eu tenho 6 e aqui eu tenho 2, multiplicando o x nessas duas equações. Então, eu vou multiplicar a primeira equação por 3 dos dois lados. E quando eu fizer isso, eu vou obter a equação 6x menos 3y igual a 3. Agora eu tenho 6x e 6x aqui, certo? Então eu vou subtrair uma equação da outra. Eu vou colocar menos 6x mais 3y menos 3. Esse cara trocou de sinal, né? E o menos 3 também, porque eu estou colocando um menos na frente de todo mundo. Quando eu coloco menos na frente de todo mundo, ele troca o sinal de todo mundo. Então ele trocou o sinal de todo mundo aqui e ele trocou o sinal de todo mundo aqui. E aí agora eu vou somar essas duas. Ou eu podia só subtrair uma da outra. Agora que eu troquei o sinal de todo mundo, eu vou somar e aqui vai ficar 0, certo? Olha, aqui também vai ficar 0. E do lado direito também vai ficar 0. Ah, legal, então 0 igual a 0. Ih, pera aí. Acho que alguma coisa deu errado. Deixa eu tentar de outro jeito. Vamos tentar do jeito que a gente tentou antes. Vamos voltar. Vamos fazer o seguinte. Vamos olhar para a primeira equação e vamos tentar isolar o y e ver no que dá. Vamos lá, eu vou pegar o y e eu vou deixar ele sozinho do lado esquerdo. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou subtrair 2x dos dois lados e vou ficar com menos y igual a 1 menos 2x. Passei o 2x para lá subtraindo. Agora, eu vou multiplicar todo mundo por menos 1. Porque assim o y vai ficar positivo e aí eu vou ter menos 1 mais 2x. Ah, não vai caber. 2x. Deixa eu escrever aqui embaixo. Eu vou ter
y igual a menos 1 mais 2x. Perfeito. Agora eu vou substituir isso aqui e vamos ver no que vai dar. Então, substituindo, eu vou ter 6x menos, abre parênteses, menos 1 mais 2x igual, perdão, está faltando um 3, multiplicando aqui todo mundo na frente, né? Por quê? Esse carinha daqui é o y, certo? E eu estou substituindo ele aqui, né? No lugar desse y aqui. Beleza. Então, isso aqui vai ser igual a 3, né? Vamos fazer essa continha. Eu vou colocar 6x menos... Esse menos com menos aqui vai ficar mais 3. E esse menos 3 multiplicado aqui vai ficar menos 6x, certo? Porque menos 3 vezes 2 dá menos 6. E o x aqui continua. Isso aqui é igual a 3. Perfeito. Agora, 6x cancela com menos 6x. Então, eu cheguei que 3 é igual a 3. Ué, mas cadê o x e o y? Justamente. Olha para essas duas equações. Tem uma coisa estranha acontecendo nelas, que é o seguinte. Se eu tentar resolver o sistema, de qualquer forma, eu não vou conseguir. Eu vou sempre chegar em uma tautologia, ou seja, eu vou sempre chegar em uma verdade matemática. Eu vou chegar que 0 igual a 0, ou que 3 igual a 3, ou que 1 igual a 1, mas eu nunca vou conseguir chegar em um valor específico para x e y. Por quê? Essas duas equações aqui, elas têm uma propriedade muito interessante. Se você reparar, uma equação é múltipla da outra. Então, para chegar da equação de cima na equação de baixo, eu posso só multiplicar todo mundo por 3. Não é verdade? Então, olha só, eu tenho aqui o 2x, se eu multiplicar por 3, vira 6x. O menos y, se eu multiplicar por 3, vira menos 3y. E o 1, se eu multiplicar por 3, vira 3 também. Quando isso acontece, quando você tem um sistema de equações em que uma equação é múltipla da outra, o sistema não tem solução, porque a gente fala que essas duas equações são linearmente dependentes, no sentido de que elas realmente dependem uma da outra, porque você pode falar que a equação 1 multiplicada por 3 é igual à equação 2. Toda vez que você consegue falar que uma equação é múltipla da outra, esse sistema não vai ter solução. Ok? Agora, se eu chegasse aqui e somasse um dos dois lados, por exemplo, dessa equação daqui, um dos dois lados, né? Isso não ia fazer diferença nenhuma, porque somar um dos dois lados não altera a equação. E eu só quero mostrar para vocês que se eu colocar aqui 2 e eu colocar aqui 2x menos y mais 1 igual a 2, essas duas equações são a mesma ainda. Então, a gente só consegue ver se elas são múltiplas da outra ou não depois que a gente já organizou a equação e colocou o x primeiro, o y depois e os termos constantes do outro lado. Então, antes de você dizer se uma equação é múltipla da outra ou não é, primeiro você tem que colocar as duas equações nessa forma, em que você tem x, y igual a uma constante. E você pode ter números multiplicando, você pode ter positivo ou negativo, isso não tem problema. Pode até ser um número, uma fração aqui, pode ser 2/3, pode ser 2,5, não tem problema. O que importa é você ter uma coisa que depende de x, mais ou menos uma coisa que depende de y, igual a uma constante. Depois que as duas equações estiverem nessa forma, se você comparar as duas e você perceber que uma equação é múltipla da outra, então você sabe que esse sistema não tem solução. Justamente, porque se você tentar, você não vai achar uma solução. E não tem nada de errado nisso. Agora, algumas questões de provas pedem especificamente para saber se aquela equação tem... Perdão, se aquela equação não, se aquele sistema de equações tem ou não tem solução. E nesse caso, vocês têm que tentar perceber se uma equação é ou não é múltipla da outra. Ok? Se vocês conseguirem ver isso, vocês vão ver que esse sistema de equações, na verdade, não tem soluções. Então, é isso. Para esse caso específico, esse sisteminha não tem solução. E se eu tivesse colocado qualquer outra equação aqui, qualquer equação que seja múltipla da primeira, não vai adicionar nenhuma informação relevante no sistema. Então, o que importa é você ter duas equações que dizem coisas diferentes. Essas duas equações aqui dizem a mesma coisa. Eu posso cortar esse 3 que está multiplicando todo mundo aqui e chegar nessa equação de volta. Então, elas são equações
dependentes, porque fica 2, 1, 1.